Agora vamos falar de um assunto muito sério, vacinas para alergia. Muita gente que sofre com alergia só toma um remedinho lá para conter aqueles efeitos, desagradáveis da alergia, não sabem que existem vacinas. Eu vou conversar agora com a doutora Lorena, que aliás ela é especialista nessa área e eu particularmente, doutora, quando eu vi a pauta, eu não sabia que existia vacina para alergia. Seja bem-vinda aqui mais uma vez no programa Mega Profissionais. Como funciona isso, doutora? Como é que funciona essa vacina? Isso. A vacina para alergia, a gente chama assim de vacina, mas na verdade não é uma vacina comum, como uma vacina para tuberculose, para difteria, tétano, coqueluche, meningite, não. Ela funciona de um modo diferente. Ela estimula o sistema imunológico a tolerar algumas substâncias. Nos casos da alergia, são os alérgenos. Por exemplo, ácaros, epitélio de animais, alguns alimentos. Então, com isso, a gente consegue, fungos do ar, gramíneas, pólens, a gente consegue induzir uma tolerância, aquele paciente que não induziu essa tolerância naturalmente através da imunoterapia, que nada mais é que a estimulação com o próprio antígeno que aquela pessoa tem alergia, por exemplo. Ou seja, o princípio da vacina. Isso, por exemplo, a vacina, ela não tem uma vacina genérica, a vacina, ela é individualizada, a gente chama de vacina, mas na verdade é uma imunoterapia, ela é individualizada. Então, cada paciente vai ter uma imunoterapia feita para o seu tipo de alergia. Por exemplo, uma pessoa que é alérgica a ácaros ou então a um pelo de cavalo. Isso que eu ia falar agora, veterinário, pelo de animais. Um veterinário que tem alergia a pelo de cavalos e mexe com conheço animais de uma grande que porte. tem alergia a pelo de gato. Sim, tem muito, assim, tem também E é veterinária. bastante veterinária. Tá. E aí como que ela vai fazer, Tendo essa profissão, tendo que manter o contato com esses animais e tendo reações alérgicas quando contato. Então, com isso, a imunoterapia faz com que aquele paciente, aquela pessoa, induza uma tolerância forçada, através de uma alteração do seu sistema imunológico, que a vacina para alergia é a única terapia que muda a raiz do problema. Porque um antialérgico, ele vai resolver os sintomas. Vai tirar o espirro, vai tirar a urticária, vai tirar a crise de asma, mas quando em contato novamente com esse alérgeno, ele vai ter outra crise. A imunoterapia faz com que aquele paciente induza essa tolerância. Quando em contato novamente com o alérgeno, ele não vai ter mais sintomas. Não vai ter sintomas? Não De vai quanto ter em mais quanto sintomas. tempo precisa tomar essa vacina, doutora? Inicialmente, assim, a gente começa, como a gente está dando o que o paciente é alérgico, por exemplo, a pelo de gato. Sim. Então eu vou estar colocando ali na diluição epitélio daquele felino, daquele gato, muito diluído. Por quê? É perigoso eu dar uma concentração muito elevada inicialmente, que eu tô dando, assim, às vezes, assim, são duas formas que a gente tem de imunoterapia hoje, assim, mais estudada, que é a via oral ou a subcutânea. Então, tanto a via oral como a via subcutânea são vias, teoricamente, de risco para uma reação, se não for bem introduzida, se não for bem indicada. Então, a gente vai colocar nessa diluição esse alérgeno do gato e a pessoa vai fazer inicialmente semanalmente, se for uma aplicação subcutânea. Agora, se for via oral, é diária. Todos os dias? Todos os dias. Então, vai depender da via de escolha, Então, ou seja, se ela é alérgica, vai ter que tomar esse remédio pro resto da vida? Não, não. O tratamento, ele dura em torno de 3 a 5 anos. Ah, tá. Então, por determinado tempo. Por determinado tempo. Porque essa indução de tolerância, ela é lenta. Porque a gente não pode, assim, dar altas concentrações pelo risco de fazer a pessoa passar mais mal do que bem naquele momento. Vocês estão nos acompanhando em casa, quando a doutora citou de 3 a 5 anos, podem ter pensado, Ah, não, mas é um tempo muito longo. Na verdade, quem vive com esse processo de alergia é a vida toda. Vive com aquele incômodo a vida toda. Se priva de situações nas quais muitas vezes ele sente falta, por causa da alergia. Então a gente fala, sabe, esses 3 anos em tratamento ou 5 anos em tratamento, isso é quase nada para eles, E principalmente porque durante o tratamento eles já não manifestam. Então, geralmente no 3º ou no 4º mês do tratamento, a gente já vê uma boa resolução da tolerância, assim, Os pacientes já
relatam que entram em contato com aquela substância e já não tem tantos sintomas, ou os sintomas são bem mais leves que os sintomas iniciais. E essa questão da vacina ser semanal, isso é no início do tratamento, até mais ou menos 6º, 7º mês. Depois a gente começa a espaçar essa aplicação dessas doses. 10 dias, depois aumenta o intervalo para 15 dias, 21 dias. E aí, assim, esses 2, 3 anos aí de tratamento, praticamente vai ser uma aplicação mensal se for subcutânea. Agora, se for via oral, ela é mais frequente. Todo mundo pode fazer essa imunoterapia, doutora? São poucas as contraindicações. Né? Por exemplo, uma paciente grávida, eu não posso iniciar um tratamento de imunoterapia. Não porque, né, vá fazer mal a imunoterapia, mas a gente sabe que a gravidez é uma situação melindrosa da paciente. Então, qualquer fato ocorrido, né, que está assim, iminente na gestação, vai ser o culpado, o vilão. Então, a gente evita de fazer a imunoterapia em gestante. Mas, por exemplo, uma paciente minha está em uso da imunoterapia e engravida, ela vai continuar o tratamento. Daí não tem ela problema. Não interrompe o tratamento, não tem problema. É como se fosse atividade física na gestante. Então, quem já faz, pode continuar a fazer. Quem não faz, não pode, né, começar na gravidez. Então, tudo na gravidez é mais melindroso. Outra contraindicação são pacientes com tumores em atividade. Porque nós sabemos hoje que os cânceres, os tumores, eles são ativação do sistema imunológico desorganizado, né? Uma ativação desorganizada ali do crescimento celular. Então, a imunoterapia pode tanto influenciar a favor ou a desfavor. Então, quando o paciente está com o tumor em evolução, em tratamento, a gente não inicia também pelo risco, né, de... Deixa eu só fazer uma pergunta, e me desculpe se eu for ignorante nessa pergunta, De jeito mas nenhum. é só para questão de conhecimento, acredito que muita gente também está em dúvida. A alergia, o processo alérgico, pode ser transmitido de forma hereditária, acredito eu. Isso. Né? Quando a pessoa está fazendo esse tratamento e vem a engravidar, a possibilidade de não passar esse processo alérgico para a criança existe ou não? Não existe, porque o tratamento para alergia nesse sentido seria uma modificação genética, um tratamento gênico para mudar, porque a herança genética que aquele indivíduo vai passar para o seu bebê não foi modificado. A gente não consegue modificar o DNA através desse tratamento. A gente consegue induzir tolerância, mudar a plataforma ali da reação imunológica do organismo, ao invés do organismo produzir anticorpos, que são anticorpos IgE, que são os responsáveis pela alergia, ela começa a produzir um aumento de IgG, que é um outro anticorpo que compete, né, como se fosse uma competição. Então, esses níveis de IgG vão elevar e os níveis de IgE, que são esses dois anticorpos que a gente tem no organismo, os nossos soldadinhos, e essa competição faz com que haja tolerância. A diminuição da produção do anticorpo que é responsável pelas reações alérgicas vai reduzir pela contrapartida do aumento do outro. E aí, com isso, a gente induz essa tolerância. Então, eu falo muito para os pacientes, a imunoterapia não é um tratamento curativo. Não vai curar a alergia ainda não tem cura. A cura vai ser quando a gente tiver um tratamento genético. Agora, ela vai induzir uma dessensibilização, uma indução de tolerância, pode ser no mínimo de 5 anos, aí o resto da vida, assim. Tem pacientes que relatam, né, porque a imunoterapia já tem mais de 100 anos. Mesmo? Na eu pensei que medicina, agora. não. A imunoterapia é um tratamento já consagrado, com mais de 100 anos de utilização, com segurança e eficácia, onde alguns pacientes nunca mais vão manifestar sintomas por aquele alérgico. Isso significa qualidade de vida, não é isso? Totalmente. Agora eu queria saber da plateia, alguém já teve alergia? Alguém tem alergia? Já teve? Não tem alergia, né? Você, cantora? Não, na verdade eu queria fazer uma pergunta sobre... Tá, eu pensei que você tinha alergia. Eu falei, nossa, pra saber se pode, né, ser utilizada essa terapia com crianças e perguntar se funciona para picada de insetos. Muito bem, funciona excelente para picada de inseto. É o principal tratamento para a alergia à picada de insetos, é a imunoterapia. Tanto para mosquito quanto para formiga, marimbondo e abelha. E a criança principalmente, a criança que tem reação à formiga,
ela está super indicada a fazer imunoterapia pelo risco de morte se ela for picada. Isso é muito importante, principalmente o cuidado com as nossas crianças, não é isso, doutora? E a senhora, que é uma das especialistas hoje, mais procuradas aqui no nosso estado de Goiás e mais respeitadas também na área, sempre a gente sente uma base muito sólida nas suas informações e principalmente naquele conteúdo que a senhora nos traz aqui no programa Mega Profissionais. Muito obrigado pela sua participação.